Nós estamos diante de um governo que mente compulsivamente. Mente todo dia, aliás, mais que uma vez por dia. O Bolsonaro, essa marionete do Trump, aprendeu com ele a mentir compulsivamente. E para mim, que chamo o Bolsonaro de o exterminador do presente, porque é o exterminador sim do nosso presente, eu quero lançar para vocês uma pergunta. O Bolsonaro, ele foi infectado de fato agora? Ou ele foi infectado lá em março e agora usa a desculpa da infecção para criar uma cortina de fumaça? Ou ainda, ele foi infectado em março e agora está sendo reinfectado? Afinal de contas, ainda não tem comprovação científica que a pessoa não se reinfecta. Uma vez que o presidente alega que agora que ele está infectado, bastou tomar cloroquina e isso resolveu a situação. E percebam que simplesmente os familiares fizeram o exame, ninguém deu coronavírus. Os políticos que se relacionaram com ele nesse período, também ninguém foi apontado com coronavírus. Os funcionários do Planalto, que simplesmente não foram afastados do seu cargo, né, do próprio Planalto. Portanto, desobedecendo mais uma vez, Bolsonaro desobedecendo mais uma vez as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Muito bem. Enfim, como é que é a situação? Bolsonaro pegou em março? Pegou agora ou está sendo reincidente? É o que veremos agora, depois da vinheta. Bolsonaro passou quase 2 meses ocultando seus exames. Vocês se lembram? Simplesmente ele escondeu os exames, criou toda aquela guerra com a imprensa e ficava omitindo seus exames. Tanto é que só foi apresentado isso lá em 13 de maio, e após pressões várias, né, quando a situação já estava literalmente insustentável, teve que ter intervenção do próprio Supremo, né, depois de diversos pedidos. E aí foi apresentado. E eu mostrei para vocês aqui esses exames, e vejam que situação, né? No dia 13/5, se você pegar pelas informações da Folha, aparece o exame do Ayrton Guedes, né? Agora, se você pegar, não na Folha online, mas na Folha impressa, que é do dia 14 de maio, o nome que está lá é Rafael Augusto da Costa Ferraz. Então veja, são os vários exames aí com pseudônimos que o Bolsonaro apresentou, né? E isso acabou sendo tomado como exame oficial, e eu mostrei isso naquele meu vídeo anterior. Bom, sempre é bom lembrar que a história dos militares com mentira é uma longa história, né? Porque todos esses exames foram feitos do Bolsonaro ali no Hospital das Forças Armadas. E os militares vejam, foram especialistas na ocultação de cadáveres durante a ditadura militar. Tanto é que ficou famosa depois o famoso cemitério de Perus, onde apareceram lá os vários ossos dos perseguidos pela ditadura militar, né? Lembre-se também da falsa situação apresentada do suicídio, do suposto suicídio do Vladimir Herzog, que depois se demonstrou que era uma verdadeira farsa. E também lembrem-se lá da famosa bomba do Rio Centro, no final da ditadura, onde a linha dura dos militares queriam continuar mantendo a ditadura, e tentaram jogar uma bomba e acabou, só que ela explodiu antes, acabou atingindo os próprios militares que iriam fazer o atentado para depois acusar a esquerda. Então, os militares têm um longo histórico de mentiras. Tanto é que eu ponho em dúvida esses próprios exames, porque eles são especialistas em mentir, né? E o Bolsonaro não foge à regra. Tanto é que agora, né, quando ele pega como ele diz, né, quando ele pega a doença do Covid, né, o que ele vai afirmar? É como uma chuva que vai atingir você. Como assim? E sempre querendo afirmar que vai atingir todo mundo, né? E agora que ele toma cloroquina, vai
vir com tudo, com essa narrativa de que a cloroquina é que vai nos salvar, que 70% vai ser atingido, sendo que, até o momento, sequer oficialmente atingimos os 2 milhões de infectados no Brasil. Está próximo, mas ainda não atingiu, né? E esses 70% seriam, sabe quanto? 147 milhões. Ou seja, o Brasil teria que ter mais de 70 vezes mais infectados. É um absurdo, é só mais uma das várias mentiras. Bom, observe aí essas reportagens que mostram bem essa situação da cloroquina, como é que ela está chegando no Brasil e como que esse discurso do Bolsonaro com Covid-19 tem a ver com isso agora. Os Estados Unidos, ele proibiu dentro do seu país o uso da cloroquina. Embora a gente lembre que o Trump falava o tempo todo que estava usando diariamente o hidroxicloroquina. Só que o país proibiu e mandou simplesmente 2 milhões de doses para o Brasil. Isso foi na metade de junho. Enquanto isso, o Exército aí fazendo 2 milhões e 200 mil comprimidos de cloroquina. E ainda vai fazer mais. Tudo isso a pedido do Bolsonaro. Será que agora, com a doença do Bolsonaro, temos aí o garoto propaganda adequado? E enquanto isso, né, o Bolsonaro vai tomando cloroquina aqui no Brasil e para isso vai fazer e faz 2 exames por dia. Ou seja, toma um remédio sem nenhuma comprovação científica, que já foi proibido pela Organização Mundial da Saúde, e simplesmente agora passa a tomá-lo, e claro, tem que ser monitorado, né? Isso se for tudo verdade, né? Porque o governo que o mente compulsivamente, a gente não sabe. Afinal de contas, me digam, quem que é o médico do Bolsonaro? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém não tem nem ideia quem seja o médico que esteja acompanhando o Bolsonaro nesse momento. Tá bem o presidente? Bom, vamos lá. Olha como ele veste a máscara. Outra coisa impressionante e absurda, para variar, que a política do Bolsonaro é a política do absurdo, né? Ele disse que quem usa máscara, que a máscara é coisa de viado. Ou seja, e vai ter alguns bolsonaristas, aliás, muitos, né? O seu gado, que vai dizer, não, é mais uma brincadeira do presidente. Não, não é brincadeira, não. Desde a campanha, essas falas nesse nível foram falas homofóbicas. Nesse sentido, ele foi muito autêntico. Ou seja, prometia perseguir índio e persegue, odeia homossexual e persegue, fala e acaba falando coisas simplesmente absurdas, altamente preconceituosas. E mais, nesse caso, quando ele diz que máscara é coisa de viado, ele está simplesmente impondo o cargo de presidente para constranger as pessoas. Afinal de contas, quando ele chegava nos lugares sem máscara e dava a mão, imagina, um presidente dá a mão, as pessoas vão lá e o cumprimentam, dão a mão também. Bom, primeiro que é o gado, né? O gado se aproxima exatamente como claque, né? Então quer tirar foto, quer dar a mão, quer beijar, é o mito dele, né? Então aí que se abracem junto na Covid, portanto. E é bom lembrar que no Paraná, lá em 28 de abril, teve uma cena assim terrível, uma caixa de supermercado que simplesmente morreu porque um cliente entrou sem máscara, discutiu, o segurança foi lá dizer que tinha que usar máscara, ofereceram ainda a máscara, o cara não queria usar, saiu dando porrada a todo mundo, tentou pegar a arma do segurança, saiu tiro, atingiu a caixa que não tinha nada a ver com isso e ela simplesmente veio a óbito. Isso foi lá na cidade de Araucária, no Paraná. Eu deixo aqui a descrição porque não quero mostrar as imagens a vocês. Se vocês quiserem ver, para mim é uma cena assim deprimente. E mais, né? Essa pessoa teria que entrar como vítima do Covid, né? Porque foi morta em função de uma doença, embora indireta, mas tem a ver. Assim como milhares de pessoas estão morrendo por aí, indiretamente, por quê? Porque muita gente deixou de ir no hospital, deixou de fazer exames, e aí, portanto, agravaram seus problemas de saúde, e quando eles aparecem, vêm assim de forma fulminante e está matando muito mais pessoas. Portanto, existem dois números, um número oficial de mortos e um número não oficial, um número que decorre das mortes aí indiretas do coronavírus. Portanto, essa é a nossa crise sanitária e estamos aí do nosso exterminador do futuro. Então, pergunto a vocês, tudo isso,
essa doença do Bolsonaro não seria uma cortina de fumaça? Afinal de contas, né, quando ele anuncia que agora está com o corona, né, você tem o quê? Qual é o cenário? O Queiroz está preso e você tem lá os caderninhos do Queiroz que podem comprometer diretamente o Bolsonaro, embora agora ele acabou de ser recebeu habeas corpus, né, por um ministro o Noronha, né, o vulgo Noronhão, né, que é um ministro bolsonarista, que simplesmente deu habeas corpus para a esposa do Queiroz, ela não estava nem presa. Veja aonde chegamos, né? Você dá habeas corpus a quem não foi sequer presa ainda. Né? Então, naquele momento que ele anunciou, o Queiroz estava preso, era para tirar também o foco do depoimento do Flávio Bolsonaro, que acabou ocorrendo na sexta-feira. Né? Várias páginas bolsonaristas estavam sendo retiradas do ar. Aliás, é bom lembrar que entre maio e junho, os próprios sites bolsonaristas retiraram do ar 2.000 vídeos. Quando começou o Supremo simplesmente dar ordem de prisão, né, para Sarah Winters e os 300 que são 30, né, o pessoal começou a ficar preocupado e eles, por iniciativa própria, foram tirando os vídeos. E agora simplesmente o Facebook acaba com eles, né, tira eles do ar. Né? Então tudo isso é um cenário que é favorável para o Bolsonaro dizer, né, que estou com vírus, né, também posar de vítima, o vitimismo, também para ver se angaria aí um pouco mais de credibilidade perante as pesquisas de opinião, né, ver se ele sobe um pouco nas pesquisas, afinal sempre o vitimismo acaba gerando esse tipo de situação, vide lá as eleições quando ele tomou a facada, né? A facada é muito interessante, né? Que não produz sangue, né? Tudo bem, existem até explicações médicas, né? Que dependendo do grau de adiposidade do local, pode a facada sair sem sangue, né? Mas e depois, né? E depois a camisa sem sangue, some a camisa, né? É atendido por médico que é ligado ao câncer, né? Oncologistas, tudo muito estranho, né? Muito interessante tudo isso, né? Enfim, é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo a opinião de vocês, se o Bolsonaro ficou doente agora, se ele ficou doente lá em março, ou se ele ficou doente lá em março e agora, de novo, o segundo momento dessa pandemia para ele, né? Ou seja, se ele é um reincidente na doença, né? Porque afinal de contas é sempre bom lembrar, né? Ele seria aí o único caso no mundo onde o cara toma um remédio, que é a cloroquina, que não é remédio, e é curado em apenas um dia, né? É um caso para a ciência. Bom, mas ele não acredita em ciência, né? É isso aí. Deixe o seu like e um abraço a todos e até a próxima.